já teve algum relacionamento ou amizade com alguém que você sabia que não iria fazer bem para sua vida espiritual e pelo fato de ter essa ligação você foi afetado negativamente com isso? Se sim, hoje o devocional ele fala exatamente o que devemos fazer com esse tipo de pessoa. E diz assim em 2 Tessalonicenses 3:6: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então aqui é Paulo falando, para o povo de Tessalonicenses que eles deveriam se apartar de todo irmão desordenado, todo irmão que não seguia a regra, todo irmão que não cumpria a vontade. E isso é importante por quê? Porque aqui quando Paulo fala isso para eles, ele está dizendo, gente, esse tipo de amizade, esse tipo de ponta solta não vai fazer com que vocês cresçam. Pelo contrário, você pode ficar até ali tentando, se desgastando e muitas vezes você pode se corromper com aquele irmão. Então se você já falou 1, 2, 3 vezes, ele não deu a mínima, deixa de lado. Deixa, como se diz, que Deus resolva com ele. Mas a gente precisa entender, gente, que as nossas amizades, as pessoas que nos cercam, são as pessoas que nos moldam. São as pessoas que ou vai fazer com que você seja grande no reino de Deus, fazer com que você seja como Paulo, que tinha as pessoas ali que apoiavam ele, os amigos dele fiéis em Cristo, ou aquele tipo de pessoa, gente, que sempre vai te colocar para baixo, sempre vai querer o mérito dela própria, nunca vai colocar você para fazer algo importante, para você ter destaque, nunca vai te falar o seu erro, nunca vai mostrar onde você tá errando. Então, a gente precisa entender que as nossas amizades não tem que ser baseado naquilo que a pessoa faz no físico. Porque aqui ele cita uma circunstância que teve uma situação dessa, que no físico o rapaz fazia, ele trabalhava de maneira correta e perfeita, porém no espiritual ele era uma negação. No espiritual ele tentou ajudar, ele negou ajuda. No espiritual ele era corrompido. E é isso que a gente precisa entender. As nossas amizades não tem que se basear naquilo que as pessoas fazem no físico, e sim se basear na vida espiritual que elas têm, porque nós cristãos, gente, tudo é espiritual na nossa vida, e as pessoas que nos cercam também tem que ser. Então a gente precisa entender, que as amizades, gente, elas são importantes. Muitas vezes, gente, você tem um amigo que não é cristão, muitas vezes você tem um amigo ali que não acredita em Deus, mas o que você tem que entender é que através da sua postura, através da sua forma de agir, você muitas vezes pode converter essa pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas amizades, porque muitas vezes aquele que se diz irmão tem um caráter muito mais corrompido por aquele que nem acredita em Deus. Então a gente precisa começar a balancear isso. A gente precisa entender que nem todos aqueles que se dizem irmãos em Cristo são irmãos em Cristo realmente. E o que Paulo está falando aqui? Que cada um tem que tomar essa decisão. Ele estava ordenando eles que seguissem em frente, se livrasse dessas pessoas que impediam ele de crescer. Então vamos realmente analisar, vamos nos livrar de todas aquelas pessoas que ainda nos prendem ao passado, sobre todas aquelas pessoas que nos prendem ao pecado. Vamos livrar dessas pontas soltas e começar a ir adiante, e começar a procurar amizades saudáveis, amizades que vão fazer com que você cresça e não com que você diminua. Então, infelizmente, gente, hoje em dia tá muito difícil encontrar esse tipo de amizade, mas tem. Se você procurar, se você pedir, se você colocar diante de Deus, você vai encontrar pessoas que te elevam, pessoas que mostram o teu erro, pessoas que querem com que você cresça dia após dia através delas. Porque como a gente viu, Paulo tinha essas pessoas, tinha os irmãos em Cristo que motivavam, que oravam, que intercedia por ele. E da mesma forma nós temos que procurar. Como eu disse, não tá fácil hoje em dia, mas também não é impossível de se achar esse tipo de pessoa. Então vamos realmente colocar isso em prática. Vamos fazer o que Paulo falou, nos livrar dessas pessoas que não nos fazem crescer. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!